Meus irmãos, o desafio da santificação. Será que a santificação é um desafio mesmo? O que é que os irmãos acham? Hein? O desafio da santificação. Hã? José está dizendo aqui que é grande. O que é que os irmãos acham? Desafio da santificação? Será que há realmente esse desafio da santificação? Ou não? Até porque, conforme eu falei, existe essa ligação, né? Salvação, santificação. Já somos salvos. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia, fomos alcançados pela obra de Jesus. Somos povo de Deus, passamos pela experiência do novo nascimento, nos foi colocada a natureza divina dentro de nós. Então, será que é desafio vivermos essa santificação, essa santidade? O que é que os irmãos acham? Pelo menos uma ou duas opiniões. Hã? Sim? Mas por que é um desafio? Pecamos todos os dias, somos pecadores. O caminho já vai por aí. E o que mais? Totalmente afastado das coisas do mundo. O que mais? Eu disse duas, vou pegar só mais uma para fazer três. O que mais? A natureza humana. Eram as três realmente que eu queria falar. Meus irmãos, quando a gente começa a considerar essa questão da santificação, e o autor foi muito feliz quando ele mostrou o desafio da santificação. Foi um desafio passado, é um desafio presente e é um desafio que sempre se fará realidade na vida do povo de Deus aqui na terra. Por quê? Porque existem alguns fatores que não cooperam para que nós vivamos em santidade. Qual é o primeiro fator? A nossa natureza humana. Nós passamos pela experiência do novo nascimento? Sim, passamos. Temos o Espírito Santo dentro de nós? Sim, temos. Mas ainda não somos aquilo que haveremos de ser. Ainda experimentamos a presença do pecado em nossas vidas. Então você já tem aí uma barreira. Você já tem aí um obstáculo para viver a santidade. Mas nós não só temos esse. Quando a gente começa a analisar, a gente percebe que nesse mundo no qual nós vivemos, nós lidamos com um inimigo muito cruel em relação a nós. Que inimigo é esse? O diabo. Tanto é que um dos nomes que ele recebe é o quê? Tentador. Para nos levar a pecar, para nos levar a falhar e assim nos afastar do caminho da santidade. Então, primeira barreira, nós mesmos, a nossa natureza humana. Segunda barreira, o inimigo das nossas almas. Terceira barreira, o mundo no que diz respeito ao sistema de valores no qual nós vivemos. O que foi que Cristo disse? Que o mundo jaz aonde? No maligno. Então a gente vive dentro de um contexto, dentro de uma realidade, onde as coisas sempre procuram nos afastar de Deus, de sua palavra, de uma vida de temor, de uma vida de obediência, e nunca o contrário. Infelizmente, essa é a realidade com a qual nós deparamos. Então, quando a gente pensa na nossa situação atual, a natureza humana, quando a gente pensa nas investidas do diabo em relação à nossa vida, para nos afastar dos caminhos do Senhor, quando a gente pensa no mundo no qual nós vivemos, qual é a conclusão que a gente chega? Que viver a santificação é um desafio. É um grande desafio. Constante, contínuo. A gente não pode tirar férias desse desafio. Não existe um só dia, não existe uma só hora, não existe um só minuto que a gente deve perder essa visão, porque é o desafio contínuo que a gente tem nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus, ele nos chama à santidade, Deus, ele nos chama aos caminhos de consagração. Então, esse desafio, ele tem que ser encarado. Graças a Deus, que apesar de ser um desafio, apesar de ter os obstáculos, mas Deus nos disponibiliza alguns meios pelos quais a gente pode atingir esse alvo. E a gente vai ver alguns deles ao longo da lição, se Deus assim permitir. Mas, que é um fato que é uma verdade viver em consagração, viver em santificação é o grande desafio que nós, como povo de Deus, temos e teremos enquanto neste mundo nós vivermos. Certo, meus irmãos? Presbítero Jéssica quer falar?
Aham. Isso, exatamente. E a gente nunca se dispõe a querer fazer a vontade do Senhor, salvo quando pela sua graça ele nos capacita para isso. De fato, é um grande desafio. Então, ó, dentro desse ponto, meus irmãos, o autor vai colocar aí três aspectos. Em primeiro lugar, o mandamento da santificação. Em segundo lugar, as razões para a santificação, todas elas baseadas em Levítico 20. E em terceiro lugar, o significado da santificação. Vamos ver se a gente consegue abordar esses três aspectos, quando muito chegando na razão, para a gente poder ter aí pelo menos um fechamento da lição, certo? Então eu falo o seguinte, vou pedir a participação dos irmãos. Quem, por favor, pode ler, começar lendo aí o primeiro parágrafo. Item A, o mandamento. A santidade não é opcional. Quem pode começar aí? Fique de pé e leia. Santidade. Pode sentar, minha irmã. Já já eu vou pedir para a irmã levantar de novo. Então, ó, santidade, ela não é opcional. E não então não tem esse negócio de assim, não. Eu vou desejar viver uma vida santa. Eu vou desejar ou não ter uma vida consagrada. Não. Não lembrasse aquilo que eu falei na introdução? A salvação conduz à santificação. Então, se você é salvo, você é obrigado a viver em santidade. Infelizmente, meus irmãos, ao longo dos anos se desenvolveu alguns pensamentos e hoje esse pensamento, infelizmente, prevalece, mostrando que existe a condição do cristão carnal. Já observaram essa expressão antes? Hã? Sim ou não? Olha, fulano de tal é salvo, mas ele é um crente carnal. Não existe isso. Ou você é da carne, ou você é do espírito. Há sim determinados momentos que a gente age como se fosse o ímpio, mas essa não é a condição de vida que Deus quer de nós, não é a condição de vida admitida a nós que somos salvos. É por isso que o que o autor falou aqui é a mais pura verdade. Não existe opção em relação à santificação. Deus manda e nós devemos atender. Deus nos ordena e nós devemos nos submeter. Aí você pode perguntar, mas e se eu não quiser? Aí a gente fica a duvidar se de fato você passou pela experiência do novo nascimento. Porque o que é que diz João 14, 21? Pode ler. João 14, 21, pode ler. Por isso que não é opcional, porque ela se harmoniza com a nossa nova realidade hoje. E quando há indisposição para submeter essa realidade, há de se duvidar se há de fato salvação. Eu não estou julgando, mas eu estou apenas falando, há de se duvidar se há de fato salvação. O que é que diz aí? João 14, 21. Lê o 23 também, minha irmã. Então, se Deus disse, vive em santidade, essa é ou não é a ordem de Deus? Sim? Então, se eu amo a Deus, conforme Jesus Cristo falou, deve fazer o quê? Guardar os seus. Se eu não gosto de guardar os mandamentos de Deus, eu amo a Deus? Se eu não amo a Deus, eu sou salvo? Percebem? Que uma coisa chama a outra naturalmente. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se Deus me diz, seja santo, e eu digo, eu não quero ser santo, eu estou demonstrando verdadeiro amor a Deus? Eu estou evidenciando a obra da graça que foi derramada na minha vida? Não. Então é por isso que santificação não é opcional. E naturalmente, quando você é salvo, você vai viver uma vida consagrada. Isso acontecia no Antigo Testamento, isso acontece hoje, isso acontecerá sempre na vida do povo de Deus. Então,
não nos enganemos. Hoje, infelizmente, existe a questão do evangelho que é pregado, onde se apresenta muito Jesus Salvador e se esquece do Jesus Senhor. As pessoas geralmente falam, não, eu tenho a Jesus como meu Salvador, ele me redimiu, eu sou a nova criatura, pertenço à sua família, mas essa questão de ter Jesus como meu Senhor, como aquele que me ordena e eu obedeço, isso aí não faz parte da minha vida não. Se eu quiser obedecer, sim, se eu não quiser obedecer, também não tem nenhum problema. Há muitos problemas. Uma vez que nós aceitamos o Jesus Salvador, naturalmente, nós devemos aceitá-lo como nosso Senhor. E como o Senhor que Ele é, Ele tem pleno domínio sobre nossa vida. E quando Ele nos exige a viver em santidade, nós devemos viver. Caso contrário, talvez nós não estejamos experimentando a obra da graça da sua salvação. Por isso, santidade não é opcional. Eu quero, não quero, não. Você tem que viver, você tem que experimentar, você tem que desenvolver a sua santificação. Seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Certo? Vá, minha irmã, novamente, os israelitas. Se a irmã quiser ler sentada, pode ler, para não ficar... É interessante, né? O povo de Deus, Israel, vivia em santidade para quê? Para ser referência. Existiam os povos pagãos, mas existia aqui um povo consagrado ao Senhor. O culto era diferente, as ações eram diferentes, a forma como eles interagiam era diferente. Então, o que é que eles iriam evidenciar? A luz. Mas o que foi que aconteceu? Em muitos momentos, o povo, ao invés de ser luz, ao invés de ser sal, acabou se misturando. E o que é que acontecia? Punição de Deus. Essa foi a razão do cativeiro babilônico. Essa foi a razão por muitas vezes Deus ter entregue o seu povo aos seus inimigos. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Josué, em alguns momentos o povo sofreu derrota. Mas veja quando o povo sofreu derrota. Quando procurou viver distante de Deus, quando procurou viver em desobediência. E assim também é. Porque nós fomos chamados para ser luz, fomos chamados para ser sal da terra, porque esse é o propósito de Deus. Se Ele é santo e se nós somos povo dele, nós devemos viver de maneira santa. Olha aí o que nos diz Levítico, capítulo 11. Esse é um dos textos que o autor aborda aqui na lição. Levítico, capítulo 11, versículos 44 a 45. E aí, aquele aspecto que eu mencionei na introdução. E as pessoas podem dizer, não, mas isso é só para o povo de Israel, isso era só para o povo do Antigo Testamento. Mas nós somos povo de Deus hoje. Então, esse princípio ele permanece, da santidade, da diferença, da consagração. Levítico 11, versículos 44 e também 45. Um irmão ou irmã lê o 44 e outra o 45. Pode ler, por favor. Muito bem, olha só o que Deus diz. Eu sou o Senhor vosso Deus. Por isso vocês devem viver o quê? Santamente. Não se misturem, não se adaptem, não copiem o costume, as práticas, o modo de viver das nações que estão ao redor de vocês. Sejam diferentes, sejam consagrados, vivam a minha palavra, obedeçam aos meus testemunhos e essa diferença ela vai ser vista na sua vida. Então, foi o princípio de Deus. E o que é que ele falou mais? Versículo 45. Está vendo aí? Mais uma vez é ressaltado aí. Deus libertou o povo do Egito e por isso o chamou à santidade. A salvação conduz naturalmente à santificação. Então, santificação é diferença. Santificação é distinção. A gente pode aqui traçar uma divisão para o mundo no qual nós vivemos. Então você tem pessoas e pessoas. E como é que você pode distinguir aquelas que temem a Deus e aquelas que não temem? E fica muito fácil, meus irmãos, a gente poder fazer essa distinção. Principalmente no mundo que nós estamos hoje. Os valores extremamente corrompidos, de maneira muito brusca, de maneira muito contundente. Então, quando você vive em santidade, quando você vive em temor, naturalmente isso é observado.
seja no seu trabalho, quando você cumpre com a sua obrigação, quando você cumpre com o seu dever, automaticamente a pessoa vai ver ali em você uma pessoa diferente. Seja no convívio familiar que porventura você tenha com parentes incrédulos, quando você vive em santidade, a distinção, a diferença, ela vai ser vista. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar que porventura você se apresentar, uma vez que a santidade se torna uma realidade na sua vida, a diferença vai ser vista. É ou não é? É ou não é? As pessoas vão ver. E é por isso que Cristo disse: vós sois sal da terra. Foi por isso que Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Então, não há como você esconder a luz. Quando a luz brilha, por mais trevas que estejam circundando, a gente vai ver a luz brilhando. Da mesma forma, uma comida, se ela tiver sal, você vai perceber. Se ela não tiver, você também vai perceber. Então, é a questão de ser sentido, de ser visto. E a santidade conduz a isso. Ela chega nesse nível, nessa condição a nós. Então, foi o que Deus havia prescrito para o povo de Deus, para o povo de Israel no passado. Mesmo livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7. É um outro texto que o autor também faz menção. Interessante, ó. Em primeiro lugar, Deus dá uma ordem. Qual é a ordem? Santificai-vos e sede santos. Aí depois ele explica a razão da ordem. Qual é a razão? Pois eu sou o Senhor vosso, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Está vendo aí? A ordem e a razão da ordem. Qual é a ordem? Santidade. E qual é a razão da ordem? Porque Deus, ele é o nosso Senhor. E como é que a Bíblia exprime, como é que a Bíblia revela esse Deus? Isaías, capítulo 6, versículo 3. Olha só o atributo de Deus que vai ser ressaltado aí. Isso, Isaías 6, 3. Exatamente esse texto aí. Quem vai ler, por favor? É um texto conhecido, os irmãos já falaram. Então, esse é um dos atributos de Deus. Que atributo? O atributo da santidade. É um dos atributos que a gente chama de comunicáveis, né? Ou seja, são qualidades que Deus tem que podem ser vistas em nós. Então, devemos viver em santidade porque Deus é santo. Ele foi o Deus que nos salvou, Ele é o Deus que é o nosso Senhor e por isso nós devemos ser santos. Então, nesse sentido, a santidade ela não pode ser opcional. Não vou pensar se eu vou viver uma vida santa. Vou pensar se eu vou viver uma vida consagrada a Deus. Não existe isso. Não existe essa abertura, não existe esse precedente. Se você é de Deus, se você foi salvo por Ele, você tem que viver em santidade. Até porque, conforme o autor vai colocar, sem santidade ninguém vai aos céus. Olha só o que diz aí. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Está vendo aí? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se eu não me submeto ao mandamento da santificação, o que é que eu vou esperar em termos de eternidade? Hã? O que é que eu vou esperar em termos de eternidade? O que é que os irmãos acham com base aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 14? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, não tenho muita perspectiva em relação à eternidade, se eu desconsiderar esse mandamento. Aí você pode perguntar, então a santificação é uma condição para a salvação? Não, não, não. Em Efésios capítulo 2, versículos 8, o que é que diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação ela é graciosa. Mas Paulo não parou. Não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos
nelas. Então, eu sou salvo porque vivo uma vida santa? Não. Mas porque eu sou salvo, eu vivo uma vida santa. Percebem a diferença? Percebe a diferença? Então, a minha vida de santidade, a minha vida de temor é uma consequência da minha salvação. Logo, se eu não a desenvolvo, se eu não a demonstro em nossas vidas, qual é a implicação? Que talvez eu não fui salvo ainda. E por isso ela não é vista em minha vida. Porque ela é um resultado natural da salvação. Então, nesse sentido, a salvação, a santificação nunca será opcional. Ela fará parte da nossa vida como resultado da salvação, da regeneração, da transformação espiritual pela qual nós passamos. Certo? Pode fechar, minha irmã, aí o parágrafo. Pode ler de novo aí, sem santidade, que a gente já viu o texto, e depois completar. Será que isso acontece mesmo, meus irmãos? Olha só o que o autor afirmou aqui nessa última frase. Através da santidade, nós nos tornamos canais de bênçãos para o mundo inteiro. O que seriam esses canais? O que seriam esses canais de bênção? O que é você ser um canal de bênção? O que é que seria? O que é que os irmãos entendem aqui por essa expressão? Hã? Exatamente. Várias formas. Vamos ver se a gente consegue identificar pelo menos uma. Que a irmã falou é a mais pura verdade. Mas em termos práticos, um exemplo assim, como é que a gente pode exemplificar que uma vida de santidade faz com que nós sejamos canais de bênçãos para outras pessoas? Será que nós teríamos um exemplo prático de como isso acontece? Hum? Hã? Exatamente. Um exemplo que a gente vê como isso acontece, como, como isso acontece no dia a dia. Muitas vezes, existem determinadas pessoas que eram casadas, descrentes, uma delas é alcançada pela salvação, a outra ainda não. E isso acontece muito na questão de esposa. Então, qual é a melhor forma dela poder estar pregando? Qual é a melhor forma dela poder estar anunciando o evangelho? Vivendo o evangelho. Para quê? Para que seu esposo possa ver a diferença. Para quê? Para que ele possa perceber a obra da graça que atingiu a vida da sua esposa e que ele possa também, pela graça de Deus, experimentar a mesma salvação. Hoje, por exemplo, meus irmãos, a gente vive dentro de uma sociedade cujas famílias estão totalmente desfaceladas, desestruturadas. É filho respondendo pai, é pai destratando filho, esposa, marido, enfim. A gente vê a desestrutura familiar, sobretudo por aquilo que é colocado através dos meios de comunicação, em especial a televisão. Na medida que você vive a vida de temor no lar, o que é que isso vai acontecer? As pessoas vão olhar. Olha ali como a esposa deve tratar o marido. Olha ali como o marido deve tratar a esposa. Olha ali como os filhos devem ser educados. Eu não estou fazendo isso. Então isso serve de quê? De parâmetro, de exemplo daquilo que é correto. Então, você vai ser um canal de bênção para o mundo. Não há como não ser não, meus irmãos. Na sua repartição, no seu ambiente de trabalho, mostrando ali diligência, mostrando disposição, fazendo as coisas honestamente, aquilo ali vai gerar um impacto, aquilo ali vai gerar um resultado positivo. Enfim, vai ser canal de bênção para o mundo. Então, esse mandamento aqui, apesar dele se firmar na natureza de Deus, porque Deus é santo, nós também devemos ser santos, por ele ser uma consequência da nossa salvação, o Senhor nos salvou, por isso nós devemos viver de maneira consagrada. Na medida em que nós atentamos para esse mandamento, nos tornamos veículos, meios, canais de bênçãos para outras pessoas. Por isso, aceitemos esse desafio. Vivamos em santidade, vivamos em consagração e deixemos
para que Deus possa nos mostrar os resultados dessa postura na nossa vida, não só na nossa, mas na vida das pessoas que conosco convivem, na vida das pessoas que nos veem, que dão testemunho em relação a nós. Então, desafio da santificação. É um desafio? É um desafio que Deus nos manda. Vivam em santidade. É o primeiro item que o autor destaca aqui na lição. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum complemento para a gente avançar? Uhum. Exatamente, exatamente. Isso que o irmão Jess falou é muito interessante porque Deus, de fato, ele não dá a ordem apenas por dar. A gente vai ver aqui, ele tem algumas razões para dar, mas também ele nos dá os meios de a gente cumprir essa ordem. E que meios são? Aqui que nós chamamos de meios de graça. Ou seja, os meios através dos quais Deus ele vai operando a obra da graça, da santificação na nossa vida. Leitura da palavra, oração, participação nos sacramentos, Santa Ceia e também no batismo. O que mais? Comunhão cristã. O que mais? Meditação espiritual. O que mais? Várias coisas que Deus nos dá para que a gente possa crescer e crescer na graça. Participação no dia do Senhor. Enfim, ele dá a ordem, mas dá os meios através dos quais essa ordem vai ser cumprida. É por isso que a gente tem esses meios, entendeu? Para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a gente possa crescer espiritualmente e assim se desenvolver na graça. Não é uma coisa isolada, mas é um conjunto. É por isso que o autor colocou aqui, o desafio da santificação. A gente tem que considerar essas coisas, meus irmãos. Às vezes a gente não tem tempo, a gente não considera como deveria considerar, entendeu? Necessidade de uma vida santa. A gente vive para nós mesmos, muitas vezes, para os nossos projetos, para os nossos desejos, para nossos planos. Mas será que nós temos o desejo realmente de ser mais santo? O propósito de ser mais santo amanhã do que nós estamos sendo hoje, de consagrar a nossa vida? Vamos ser sinceros. Será que esse desejo ele está constante no nosso coração? Responda para você mesmo. Não, o meu propósito é ser mais santo. O meu propósito é parecer mais com Jesus. E eu vou me esforçar em tudo aquilo que for possível para que isso venha a ser visto na minha vida. Será que a gente tem esse propósito mesmo? E a gente luta todo dia para isso? Aí está muitas vezes dentro do ambiente do lar, às vezes falha e falhei. Não vou confessar meu pecado, vou conversar diante de Deus, outra pessoa que cometeu o precisar, porque eu quero acertar, eu quero melhorar, eu quero me aproximar do Senhor. Eu vou ler mais as Escrituras Sagradas para poder conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou me colocar mais na presença de Deus através de oração. Aí por isso que eu disse que o mundo nosso ele não ajuda muito, né? Principalmente nesse mundo de informática no qual nós vivemos, as pessoas investem tanto tempo, né? Facebook, não sei o que, não sei o que, às vezes o tempo de oração, bem curtinho, entendeu? A gente quer ver foto de pessoas, o que foi que elas fizeram, o que foi que deixaram de fazer. Por que a gente não gasta mais um pouquinho de tempo naquilo que Deus fez por nós, conforme nós encontramos na Bíblia Sagrada? Por que a gente não passa um pouco de tempo mais de joelho na presença de Deus, clamando por sua graça? E aí você tem televisão, você tem os entretenimentos, a gente tem um conjunto de coisas que sempre tenta nos afastar de quem? De Deus, entendeu? Por isso que a gente tem que ter cuidado, meus irmãos. Ser sóbrio, ser vigilante, como a Bíblia diz, porque a gente vive dentro de um contexto onde as coisas não empurram para Deus, muito pelo contrário, procura nos afastar de Deus. A gente tem que ter cuidado. Não sou contra os meios de comunicação, a informática, não. Mas é como a energia elétrica. Ela pode ter um proveito bom e pode não ter proveito nenhum, dependendo da maneira como você a usa. Então, é só o cuidado que a gente deve ter e ponderar, equilibrar as coisas para que a gente possa, sobretudo,
cumprir a obrigação do Senhor. Certo? Gerson? Aham. Aham. Uhum. 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 Nossa. Uhum. 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 Aham. Exatamente. Essa foi a pedra do tropeço, né? Que o povo terminou caindo. Então, realmente, não pode. Não pode. Certo? Então, ó, no item B, a gente vai ver algumas razões. Aí eu peço que vocês abram suas Bíblias em Levítico 20, que ele vai fazer referência a vários textos aí, outros, mas ele vai começar em Levítico 20. É muito interessante esse capítulo. Eu não sei se os irmãos meditaram nele, mas aqui a gente tem alguns preceitos gerais de como ver uma vida santa, entendeu? Na verdade, o que a gente observa aqui é isso, que Deus havia dado a Israel. Preceitos gerais, seja em relação aos filhos, em relação aos feiticeiros, em relação aos próprios familiares em si, como a gente viu. Então, ó, qual a primeira razão? Qual o primeiro motivo pelo qual Deus chama o seu povo a viver uma vida de santidade? Ele diz aqui, ó, me aborreci deles. Deles quem? Dos ímpios, dos pagãos. Versículo 22, 23. Quem pode ler, por favor? Levítico 20, 23, 20, 22, 23. É interessante, né? E essa foi uma das razões pelas quais também Deus desposou o povo lá da terra dos cananeus e deu a terra ao povo de Israel. As práticas, as atitudes, o padrão, o modelo. Então, todas aquelas práticas pagãs haviam o quê? Aborrecido o Senhor. Foi por isso que Deus disse: tome cuidado, porque se vocês seguirem conforme eles já estão seguindo ao longo das suas vidas, eu vou tirar vocês também da terra, como tirou e levou lá para a Babilônia. E lá passou 70 anos. Então, Deus se aborrece da impureza. Deus se aborrece da pecaminosidade. Por isso, ele nos chama a ver o quê? Uma vida santa. Olha só o que o autor diz aí, ó. Por causa de impiedade, falta de obediência e impureza, Deus havia rejeitado outros povos. E, caso Israel cometesse os mesmos erros, seria igualmente desprezado ou detestado pelo Senhor. Está vendo aí? E isso aconteceu. 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. E nos diz lá, no finalzinho do livro de Reis, que enquanto a terra não descansou, dos sábados que o povo havia profanado,
povo não retornou à sua terra natal, não retornou a Jerusalém. Então Deus de fato cumpriu essa palavra. O povo foi chamado para ser santo. Se não fosse, Deus iria punir, iria tirá-los da terra prometida. Tirou, não permanentemente, mas tirou, como consequência da atitude, como consequência da postura que eles tiveram seguindo após outros deuses. Vamos ler aí, por favor, Levítico capítulo 20, versículos 10, 12, 13, 15 e 16, que são os textos que ele coloca aí, na lição. Mesmo capítulo 20 de Levítico, versículos 10, 12, 13, 15 e 16. 12, 13. Quinze, 16. Muito bem. Então, por que Deus faz essa condenação? Porque essas eram as práticas comuns dos povos pagãos. Relações íntimas entre parentes, relações íntimas entre pessoas do mesmo sexo, o homossexualismo, relações íntimas com animais, a zoofilia, como a gente chama. Então, todas essas práticas eram práticas vistas entre os povos pagãos. E Deus disse, o povo é meu, não vou querer que age desse jeito. O povo é meu, não vai viver mais dessa forma. Porque dessas coisas eu, Deus, me aborreci. Então, se eu já tirei o povo, porque o povo andou consoante os seus pecados, por que eu vou permitir que o meu povo permaneça naqueles mesmos pecados? Percebem aí a razão do chamado de Deus para a santidade, para a santificação? Os povos pagãos já andavam naqueles costumes, já andavam naquelas práticas. Então, para que Deus tirar, construir um povo seu, para que esse povo permaneça naquelas mesmas práticas, naquelas mesmas atitudes? Seria incoerência da parte de Deus. Então, Deus havia se aborrecido deles e se aborreceria do seu povo se eles não vivessem em santidade. Aí, prosseguindo aqui o autor. O privilégio de ser a nação eleita não isentou Israel do compromisso de cultivar um estilo de vida segundo o coração de Deus. Vocês são povo de Deus? São. São melhores do que os outros? Não. Tem que obedecer também. E aí prossegue. Ao contrário, Israel foi chamado para ser uma comunidade santa e distinta que irradiasse a luz da salvação de Deus a todos os povos gentios. Meus irmãos, é a mesma coisa que o mundo espera da igreja hoje. O mundo espera uma igreja santa. O mundo espera uma igreja consagrada. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Olha, pelas estatísticas que a gente tem, a nossa população hoje, a população de cristãos evangélicos, chega a aproximadamente 30% da população. 30% da população. Nós temos hoje por volta de 200 milhões de habitantes no Brasil. Então, fazendo uma conta rápida aí, 30% de 200 milhões dão 60 milhões de pessoas. Concorda? Concorda? Então, já pensou um impacto na nação se houvesse um número assim de pessoas que de fato servissem ao Senhor? BBB já tinha se acabado, porque não tinha quem assistisse. Novela, então, nem pensar. No dia do Senhor hoje, haveria uma diferença muito grande na movimentação, porque os crentes estariam dentro da igreja e não nos entretenimentos, nos locais de trabalho. Enfim, seria um impacto na sociedade. Concordam comigo? Concordam comigo? E por que não há? Cadê o testemunho da igreja? Cadê o testemunho do evangelho hoje? Por quê? Porque a santidade está sendo negligenciada.
não está sendo abraçada como deveria ser. Porque se o fosse, a igreja de Deus, e quando eu falo a igreja, eu falo a igreja como um todo, entendeu? Como um todo. Estaria o quê? Irradiando a luz de Deus nesse mundo de trevas que nós vivemos. Nesse mundo de trevas que nós vivemos. Então, é a necessidade que nós temos. Porque Deus se aborrece de um estilo de vida ímpio, pagão, porque foram dessas coisas que Ele nos tirou para a sua maravilhosa luz. Então, a primeira razão, certo? Podemos seguir aqui na segunda? Podemos? A segunda razão. Vos separei. Deus nos separou. Levítico 20, 24. Quem pode ler o 24, por favor? Levítico 20, versículo 24. Deus separou o povo seu. Deus nos separou. Meus irmãos, talvez aqui, se não fosse pela graça do Senhor, muitos de nós, nesse instante, estariam aonde? Talvez nos entretenimentos, nos vícios e outras coisas mais. Mas pela graça de Deus nós fomos o quê? Separados. Deus nos tirou de lá, com braço forte, mão estendida, como a gente encontra na palavra do Senhor. Então nós fomos separados. Nós fomos dedicados, consagrados ao Senhor. Por isso nós devemos viver de maneira santa. E é isso que Deus aluda aqui nessa passagem. Ele havia separado o povo de Israel para ele. Ele havia separado o povo de Israel para si. Ele havia preparado o povo de Israel para uma terra que manava leite e mel, no sentido das bênçãos. Em termos espirituais, a mesma coisa que aconteceu conosco. Então, por isso também devemos viver em santidade. Olha só o que o autor coloca aqui, ó. Deus escolheu Israel, dentre todas as nações da terra, para ser o seu povo particular. Essa separação, por sua vez, deveria ser refletida no comportamento diferenciado dos israelitas. Israel não poderia imitar o estilo de vida dos povos pagãos, que não conheciam o verdadeiro Deus. O bem-estar do povo da aliança dependia de seu compromisso com a santidade do Senhor. A tentativa de ser como as outras nações levou Israel à derrocada espiritual em muitas oportunidades. Queremos um rei. Ora, Deus era o próprio rei. Entendeu? Então, o que levou Israel a sempre fracassar foi o quê? A gente quer ser igual. E muitas vezes, meus irmãos, acaba acontecendo isso com a gente também dentro da igreja. O mundo se veste de uma forma, eu quero ver aquilo ali para também eu poder praticar. O mundo realiza as suas comemorações. Eu quero também copiar aquilo ali, porque eu também quero vivenciar aquilo ali. Mas a gente tem que considerar que nós somos o quê? Separados. Não é verdade? Então existe agora uma barreira que nos distingue, que nos diferencia em relação ao mundo. Então a gente tem que viver essa separação, entendeu? Copiar o estilo de vida pagão, copiar o estilo de vida que não encontra subsídio na palavra, não é uma boa postura, muito pelo contrário. Ela traz para nós, ou sobre nós, a maldição, a punição, as correções de Deus em nossas vidas. Então, temos que ser diferentes. Infelizmente, hoje a gente escuta uma frase muito comum. Ah, todo mundo faz assim, mas nós não somos todo mundo, nós somos povo de Deus. Geralmente eu conversando lá com minhas filhas, e elas estudam numa escola não cristã, uma escola secular, e a gente sabe que, vez por outra, sempre há comemorações e outras programações mais que destoam daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a primeira coisa que ela sempre fala, não, mas todo mundo vai fazer. Então o que é que eu vou por incutir nela? Mas você não é todo mundo. Você é povo de Deus. Você é filha da aliança. Então a sua criação é diferenciada. O propósito na sua criação é diferenciada. E por isso você não vai fazer aquilo ali. Não é simplesmente o não pelo não, mas mostrar a realidade espiritual na qual elas se encontram para que ela possa entender a razão de não estar participando ou não participar daquilo ali, por mais atrativo que seja, e algumas coisas, principalmente para crianças, são muito atrativas. Então, cabe a nós, como pais, fazermos o quê? Irmos considerando essa separação. Meu filho é separado. Ele foi consagrado para Deus. E essa consagração ela vai ser vista, pelo menos até ela encontrar, até ela atingir a idade adulta, vai ser assim. Depois, que seja ela com Deus. Mas, enquanto estiver sob nossa responsabilidade, as promessas que nós assumimos aqui na consagração dos nossos filhos, elas têm que ser levadas até o fim. Ele é consagrado ao Senhor. Diga, seu Gerson.
Uhum. Uhum. Exatamente. E aí eu fico muito com a palavra dos apóstolos, quando foram proibidos de pregar. O que foi que eles disseram? Antes, importa-vos obedecer a Deus do que aos... Entendeu? O evangelho é assim, é luz e trevas. Não tem o meio termo. Infelizmente, a gente tem, hoje existe um pensamento que eu acho extremamente nocivo para a igreja, que é aquela questão do você ser politicamente correto. Vamos dar um jeitinho? Não tem que dar jeitinho. Deus não deu jeitinho. No caso aqui, as ordens eram claras: matem. E por quê? Porque ele queria estipar o mal do meio do seu povo. Aham. Exatamente. Isso é normal. Não somente isso, outras práticas que estão sendo desenvolvidas aí no meio religioso, e eles acham que é normal, que é para não fazer discriminação, é tudo as mesmas coisas. Aí vem a prática, a prática que está sendo meme, que estão fazendo todo mundo, nem um balaio só, e todo mundo é como Deus, e Deus não vai discriminar ninguém por causa de determinadas práticas. Aí eu não tenho essa explicação. Porque se como foi dito aí em Hebreus 12, 14, né, diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? Santificação não é uma vida, uma determinada prática de vida, mas é separação. É uma separação do convívio para viver uma vida agora, uma vida em obediência a Deus. Separação total. Não é as duas coisas, né? Mas, infelizmente, a cultura de hoje está levando para esse meio. Na verdade, essa questão de discriminar, o pessoal termina ou confundindo porque quer, ou confundindo porque não sabe. Mas discriminar em si é você destratar uma pessoa por aquilo que ela é e faz. Então você não deve fazer isso. Mas você deve ensinar a atitude correta. E as razões por que aquilo ali é correto. Se a pessoa quiser continuar fazendo errado, que faça. Isso não é discriminação, não. Isso é convicção. É diferente. E é o que eu gosto de ensinar minhas filhas. Se lhe perguntar por que não faz, você diz, porque a Bíblia diz assim, 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 eu vou obedecer a Deus. Em nenhum momento você vai discriminar a coleguinha. Muito pelo contrário, você vai dar um testemunho do que é certo a ela. Então, o pessoal tem muito de pegar termo. Uma meia verdade acaba se tornando uma grande mentira.
Temos que meditar. Prudente, sobriedade, vigilância. É isso que a Bíblia diz. Certo? Então, ó, eu tenho quantos minutos? Até 10 para 11. Então, são que horas? Eu tenho 10 ainda, né? Vou ver só esse ponto. A gente encerra, certo? Então, ó, recapitulando. A primeira razão pela qual nós devemos ser santos. Deus se aborreceu e se aborrece de uma forma ímpia de viver, de uma forma pagã. Em segundo lugar, nós devemos ser santos porque nós fomos separados. Em terceiro lugar, nós devemos ser santos porque Deus, ele é santo. Versículo 26. O que é que diz? Levítico 20, 26. Levítico. Está vendo aí? Atributo uma qualidade de Deus. Deus é santo, conforme nós vimos 3 vezes. Santo. Então o autor diz, vou aqui me centrar na lição. É com base no caráter de Deus que seus filhos devem anelar por santidade. Deus é santo, eu sou filho de Deus, eu também tenho que ser santo. Se ele é santo, seu povo deve refletir sua santidade. Ele é santo e não compactua com perversidade, injustiça ou imoralidade. Deus é santo em todo o seu ser e obras. Vamos ler esses textos bem rapidinho, eu acho muito interessante esse texto. Vamos lá, Salmo 99, 5 e 9, 1 João 1, 5. Pelo menos esses dois, para a gente não estourar o tempo, certo? Deus é santo no seu ser e nas suas obras. Deus é santo pelo que é e pelo que faz. Até a ira divina é santa. Até a justiça divina ela é santa. Entendeu? Salmo 99, 5 e 9. Quem pode ler, por favor? 5 e 9. Lá ler junto. Então, Deus é santo no seu ser. É uma qualidade sua. Versículo 9. Muito bem. Deus é santo no seu ser. 1 João 5. As crianças sabem, pequenininha a musiquinha. Ele já se lembrou agora. Está vendo aí? Deus é santo no seu ser. Deus é santo nas suas obras. Aí eu volto, para a lição. Depois os irmãos leem Jó 34, 10, certo? O pecado não deve ser encarado como uma coisa pequena. Precisamos aprender a detestar o pecado, pois Deus o odeia. Devemos imitar o caráter do nosso Senhor como filhos amados. A santidade deve ser buscada a qualquer custo por todos aqueles que o amam. Acho que o grande problema nosso, meus irmãos, é que talvez a gente não tenha noção do que é pecado. Talvez seja isso. Talvez a gente não tenha noção do que causa o pecado. Talvez a gente não tenha noção da essência do pecado. Mas se a gente olhar um pouco para a cruz, a gente vai perceber a malignidade do pecado. O pecado é uma coisa tão horrenda, o pecado é uma coisa tão má, tão destrutiva, que ela levou o Filho Santo e Perfeito de Deus à cruz. Muitas vezes a gente fica compungido, né, com aquela cena do Calvário, e de fato a gente tem que ficar. Mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais abrangente e notar que aquilo ali aconteceu porque o pecado é mau. E aquela foi a única forma através da qual o pecado poderia ser remediado. Se fosse uma coisa boa, ele iria proporcionar aquilo ali? Não. Então, isso já nos desperta os olhos. Se o pecado levou meu Salvador a morrer daquela forma, por que eu vou abraçá-lo? Percebem que há uma incoerência? Eu estou desfazendo da obra da cruz e desmerecendo o sacrifício de Cristo nela. Então, acho que a grande questão é essa. A nossa visão do pecado é aquele negócio, não, foi uma falha. Tanto é que até
na psicologia moderna, né? A questão é que eles nem consideram mais pecado como uma coisa que você deve falar, né? Porque é uma coisa que é ruim, que é negativa, mas é ruim e é negativa mesmo. Entendeu? Então, quando a gente tem uma visão defeituosa do pecado, a gente vai relaxar em relação ao mesmo. Automaticamente, não iremos viver uma vida de santidade. Certo? Seu Gerson? Uhum. Isso. A lei de Deus. Aham. 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 Exatamente. Exatamente. Mas não pode ser conosco por causa de quê? A nossa filiação, somos hoje filhos de Deus. Olha o que diz Efésios 5:1. Só para fechar, que já tocou, né? Só para fechar. Depois eu vou ler 2 Coríntios 7:1, só para acabar o item aqui. Quem vai ler, por favor? Efésios 5:1. Deus é santo e a Bíblia diz que nós devemos andar sendo o quê? Imitadores de Deus. Esse não é um grande desejo nosso, né, como pais, que os filhos nos imitem, né? Torçam pelos times que nós torcemos, que se agradem das coisas que nós nos agradamos, ou seja, que sigam também os nossos passos naquilo que a gente vê que é certo. A gente não sente prazer nisso, é ou não? Deus também, meus irmãos. E é a mesma relação que ele nutre, na verdade, é uma relação muito mais profunda, porque ele é nosso Pai espiritual. Então, nós devemos ser santos como filhos amados que nós somos. E aí a exortação que Deus dá final a nós. 2 Coríntios 7:1. Com essa eu vou fechar, certo? E aí fica aí o item para ser visto posteriormente. 2 Coríntios 7:1. Segundo aos Coríntios, não primeiro. 2 Coríntios 7:1. É interessante, né? Você pega só o versículo primeiro aqui, você não entende que promessas. Aí você vai um pouquinho antes, entendeu? Aí você vê versículo 18. Qual é a promessa que Deus está dando aí, ó? Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí você vai um pouco antes da promessa e você vai ver a exigência. Lá no versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. É a exortação de santidade. Está vendo aí? Uma promessa. Qual é a promessa? Eu sou o Deus de vocês. Agora, vocês têm que viver de maneira santa. Entendeu? Então, uma coisa sempre estará ligada à outra, que é a exortação que Paulo faz de nenhuma comunhão com os incrédulos. Certo, gente? Então, ó, que a gente possa encarar esse desafio, o desafio da santificação. Nós vivemos num mundo que não coopera para isso, temos um inimigo que procura nos afastar desse propósito continuamente, e se não bastasse, temos a nossa própria natureza humana que muitas vezes não se dispõe a viver em santidade. Mas, não obstante essas dificuldades, que nós encaremos esse desafio, porque é um mandato que Deus nos dá, é uma ordem que Deus nos dá. Seja santo. Por quê? Simplesmente por dar? Não. Porque Deus aborrece a impureza, porque Deus nos separou para Ele e porque Deus, Ele é santo. Então, que nós nos sintamos motivados a encarar a nossa vida rumo a esse objetivo, de ser cada vez mais parecidos com Deus para a sua glória, para louvor do seu nome. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite, que Ele nos conceda graça, para que a gente possa viver essa santidade na nossa vida, em todo o nosso procedimento, para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.